Então, boa noite a todos. Hoje, dia 12 de agosto aí de 2020, nós vamos dar início aí à nossa aula sobre esportes aquáticos, né? Pessoal, nós vamos dar a ênfase maior, né, na natação, tá certo? Nesse primeiro momento, por questão do quê? De ser um ramo aí que logo que vocês terminarem a faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, como estágio, vai estar mais próximo para vocês trabalharem. Tanto a natação quanto a hidroginástica, né? Que são as duas atividades aquáticas aí que está relacionada com clubes, academias, e como eu disse na aula anterior, é uma área que falta professores qualificados, né? Então, quem tem um pouco de interesse para essa área, se especialize que não vai faltar trabalho para vocês, tá certo? Na nossa conversa da semana passada, nós entramos em alguns detalhes de quem não sabia nadar e tudo mais, né? Bom, turma, quando a gente pensa em natação, o importante é que a gente saiba a lidar com os nossos alunos. Por exemplo, eu não posso dar uma aula de iniciação, por exemplo, do lado de fora da piscina, né? Como que eu vou ter ali, como que eu vou dar a segurança para o meu aluno, eu ficando apenas do lado de fora da piscina, tá? Quando a gente fala em natação, é algo muito prazeroso, muito simples, porque de repente a gente percebe, né, verifica um aluno que que chega para a sua aula, ele está com medo, não vai fazer sua aula e de repente ele está participando de festival e campeonatos e tudo mais. Então, a evolução do aluno dentro da natação, ela é muito grande e isso nos dá prazer em trabalhar com essa área, tá certo? Só para vocês entenderem um pouquinho, alguns já sabem, outros não. Eu hoje trabalho com a natação diretamente, né? Eu tenho uma academia de aulas de hidroginástica e natação. Então, às vezes, quando a gente pensa tanto na aula de natação quanto na aula de hidroginástica, a gente pode usar as duas nomenclaturas, né? Dependendo do público que nós vamos trabalhar. A gente pode usar aula, como a gente pode usar treinamento. O treinamento da natação e um treinamento de hidroginástica. Mas, professor, treinamento de hidroginástica? Sim, treinamento. Quando eu vou fazer algo mais intenso com o meu aluno dentro da hidroginástica. Então, eu tenho metodologias e maneiras diferentes de trabalhar a minha hidroginástica. O meu público, qual é o público que eu estou ali trabalhando, dando aquela aula? Então, dependendo do público, eu posso dar um treino de hidroginástica. Isso que vai interferir muito na minha intensidade. Tá certo? E, pessoal, quando a gente fala de natação, o que me preocupa bastante é que é o seguinte: se você está dando aula de um treinamento de basquete, de badminton, de squash, de vôlei, de futebol, o que a criança pode acontecer? Ou o que o adulto pode acontecer? O que o adolescente pode acontecer? Ele pode torcer o pé, pode torcer o joelho, pode ter algum tipo de fraturas, né? Braço, enfim. Ele pode cair, de repente cortar a testa, cortar queixo. Algo que, se a gente correr com ele, nós vamos lá, vai costurar, o meu aluno vai ficar uns dias em casa e está 100% novamente. Quando a gente fala de natação, eu costumo brincar e falo que é mais simples. Se a gente não se cuidar e acontecer um acidente na nossa aula, a gente não precisa correr com o aluno. Pasmem, ele pode morrer. Nossa, professor, que drama! Não é drama, turma.
é de fato o que pode acontecer. A água, né? Ela, quando a gente vai trabalhar com ela, eu tenho que ter uma atenção triplicada, tá? Por quê? Eu vou trabalhar com uma criança, vou tirar ela do chãozinho, de repente não dá pé para ela. Quantas crianças eu deixei lá no chãozinho? Será que as crianças que estão no chãozinho, elas conseguem se virar caso... E turma, lembra o seguinte, nós estamos trabalhando com uma joia preciosa de alguém, que são os filhos, tá? Por que a gente, essa preocupação seria maior com as crianças? Por questão de não dar pé na piscina. Hoje, em média, tá? Falando principalmente em academias, a piscina ela vai ter 1,30 m de profundidade. Nem sempre ela fica até a topo, né? Até cheia totalmente. Então, em média, sempre a piscina vai estar com 1,20 m de água. Então, um adolescente, um adulto, a chance dele ficar em pé e não ter perigo é grande, né? É maior. Então, a nossa preocupação tem que ser exatamente com as crianças menores que não dão pé. Certo? Bom, quando a gente pensa e vai falar na natação, eu dou aula de natação, eu já nadei, legal, uma experiência você já tem. Mas quantas crianças você vai ter na sua aula e quantos professores estarão nessa mesma aula? Esses professores, eu quero dizer, tanto professor quanto estagiário. Em média, o que vocês acham? Vocês acham que um professor dá conta com as crianças? Vamos imaginar aí uma aula com 10 crianças? Um professor dá conta? Não. Quem respondeu não? Xandão, Por que, Xandão? Boa noite. porque às vezes a gente pode estar com uma criança, eu estou dando aula com uma criança aqui, estou ensinando ela a bater perna, só que tem 9 crianças que estão ao meu redor. Às vezes pode estar brincando, distraindo, e a gente não vai estar percebendo o que está acontecendo com essas crianças ao redor. Exatamente, pessoal. No mínimo, a nossa aula de natação, ali o Dudu colocou. Dudu, abre o microfone, Dudu. Pelo menos dois, né? É exatamente isso. Edson também abre o microfone. Vamos discutir isso aí. Nós temos que ter duas pessoas, sempre um olhando as crianças que de repente estão nesse chãozinho. É claro, quando eu falo chãozinho para vocês, vocês se identificarem, pessoal? Entenderem o que eu estou falando quando eu falo chãozinho? Chãozinho é aquelas caminhas que põe dentro da piscina para as crianças ficarem de pé, né? Não é uma caminha, né? Ela é mais. É uma plataforma maior, né, do Luiz Felipe? Ah, é que na esportiva eu vi, parecia umas caminhas, assim, para dar pezinho para as crianças. Mas é isso aí mesmo. Ok? Todo mundo? Fica claro isso para todos? O Vinícius, se torna um piso mais raso, ok? Mas por questão da desse material que a gente coloca. Deixa eu achar um aqui na internet, ó, para mostrar Isso, para vocês. é tipo uma plataforminha, assim, de plástico, só que tem um chãozinho para eles pisar em cima, mano. É quadrado, assim, é grandão. Exatamente. Eu vou abrir a tela aqui do Google, ó, e vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Vocês me confirmam se está compartilhando, ok, turma? Tá compartilhando aí com vocês? Pessoal? Tá sim.
Positivo. Legal. Então, a mais utilizada, vocês estão vendo o meu mouse, né? Essa primeira aqui de cima, ó, essa colorida. Alguém tem noção qual é o valor, por ser pequeno, qual é o valor disso? Alguém teria uma noção? Posso chutar uns 500 conto? Desse modelo que eu estou mostrando, Dudu? Qual que é o material? Acho que não mais que isso. R$ 200 deve ser. Quanto? Depois, alguém mais falou sem ser o Dudu. Fui eu, professor. Eu acho que é uns R$ 200 custa uma camisa dessa. Deve ter alguma coisa revestindo o material para não machucar a criança, então... Não, é plástico mesmo, Dudu. É plástico. É plástico. Então talvez seja um pouco mais barato. Essa de 6 que nós estamos falando, ok? Então, como vocês fizeram uma enquete aí, que isso custa entre 200 a 500 reais, eu gostaria de encomendar 4 com vocês. Vocês conseguem me entregar esse valor? Pessoal, brincadeiras à parte. Esse valor que vocês me falaram, vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Sim. Seria essa aqui, ó. 350, 400 reais. Essa aqui que eu ampliei para vocês, ó. Essa aqui custa em média 1.300 a 1.500 reais para comprar num preço bom. Vem com pedrinha de ouro dentro desses caninhos aí, certeza, mano. Não é dentro dos caninhos, eu acho que o parafusinho, viu, Luiz Felipe? Entendi. Só pode, né, mano? Só pode. Mas é esse valor mesmo. Brincadeiras à parte, mas é esse valor mesmo que eu estou comentando com vocês, ok? Agora, pessoal. Qual que é a metragem dela, professor? Vai dar 40 por 60, mais ou menos. É mais ou menos 20 a 30, vai. Vamos pôr 60 por 90, vai. Acho que é 30 ou 40, uma coisa assim. Não sei se é 30 ou é 40 centímetros aqui, ou cada quadrado. Vamos pensar se for 40, vai, chuta alto. Ele vai dar 1,20 por 80. Foi o Xandão, né? Positivo. Vai dar, vai, vamos pôr 1,20 por 80, Xandão. Agora, pessoal, deixa eu ver se isso aqui não é vídeo, se eu consigo ampliar. Existe essa que o pessoal faz também, ó. Isso aqui é óbvio, sai muito mais barato. Com canos de PVC, ó. Então, essa plataforma, você consegue fazer para o objetivo que a gente quer. Não muda nada. Tá? Não muda nada. É óbvio que se a gente olhar, né, visivelmente, a colorida é bem mais bonita, tudo mais. Mas para funcionalidade, não muda nada essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora, ou aquela colorida. Ok? O que muda? Que o Vinícius ainda comentou, achou que era a parte mais rasa. Muda a altura. Dependendo da altura da minha piscina, né, a profundidade dela, eu consigo com plataformas menores. Tá? Eu posso ter plataformas menores. Ok? Fica claro para vocês, então, turma, chãozinho? Agora? Fica, professor. Sim. Bacana. E isso, turma, esse chãozinho ele é importante, né? Para nos auxiliar dentro de uma aula de natação, tá? A Isa colocou lá 3 professores, 2 para o lado de dentro e 1 para o lado de fora. O para o lado de fora, Isa, não tem tanta necessidade, tá? Se você tem na condição, a academia que você trabalha, ter os 3 dentro d'água, melhor ainda. Ok? Pro lado de fora ele não vai dar muita ênfase.
ele vai conseguir ter uma visão diferente, mas ele vai ser mais útil se ele estiver dentro d'água. Ok? Qual que é a realidade hoje da sua academia, por exemplo, Gustavo? De Hoje eu, número de crianças por profissional. tá. Hoje eu trabalho aí com 12 crianças e 2 professores, no máximo. Nesse momento que nós estamos passando, a gente não tem esse número cheio, entendeu? Mas a gente consegue. Tudo isso, Dudu, também a gente tem que levar em consideração como que a fase que essas crianças estão. Certo? Então, por exemplo, já são crianças que nadam sozinhas, a gente consegue colocar um número maior de crianças. Ah, não, eu não consigo. Então, desses 12, eu tenho que, de repente, reduzir um pouco as crianças. Tá? Porém, a gente utiliza alguns macetes. Quem são nossos auxiliares, sem ser seres humanos? O chãozinho, essa plataforma, espaguetes, tá? Eu não gosto de trabalhar com boias. Por quê? Imagine, você está levando o seu filho para uma escola de natação e lá a criança vai nadar de boia. Nadar de boia por nadar de boia, eu não preciso levar na escola de natação, concorda? Faz sentido. Concordo, correto. Então, essa é a realidade. Então, no mínimo, 2 pessoas é importante estar dentro da piscina, tá? Até porque academias maiores, elas conseguem colocar um número, né, de professores dentro d'água, até por questão de mensalidades. Eu não sei quanto que é a mensalidade de uma academia de natação em São João da Boa Vista, qual que é a realidade aí. Tem alguém de Poços, não tem? No grupo? Acho que a Carol. Carol é de Poços, Carol? Parece que as academias de Poços cobram R$ 150, algo desse tipo, 2 vezes por semana. Alguém saberia me dizer qual é a realidade de São João da Boa Vista, o valor de academias de natação? Tá. A nossa realidade aqui, pessoal, a mensalidade da natação, ela sai em torno de R$ 60. Então, se for ver, é um valor muito baixo para manutenção da piscina, por questão do aquecedor, por questão de profissionais. Então, por isso que a gente trabalha com 2 professores, tá? Mas, repetindo, turma, a gente sempre tem que estar de olho em tudo que está acontecendo ao redor da piscina. Uma coisa que eu não aceito de maneira alguma que acontece, isso, se Deus quiser, a gente tendo aula prática, nas nossas aulas práticas na academia, aí na faculdade, aqui na academia, se eu estou numa chácara que tem piscina, se eu tenho condição de opinar, eu não opino que eu não gosto, é brincadeira de empurrar na borda da piscina, galera. Tá? Por quê? Volto a repetir, a água, ela pode, a pessoa, de repente, engolir água ou aquele desespero de água, ela pode acontecer coisas piores, tá? Eu já cheguei a salvar um pai de um amigo no churrasco que jogaram ele dentro d'água e ele estava de calça, a água batia no peito dele, para baixo até, que ele era grande, só que ele estava de calça jeans e sapato. E a piscina era de fibra. Ele escorregava dentro da piscina e não conseguia subir. Então vejam, olha uma brincadeira, seria, né, era para ser saudável, poderia acabar numa situação pior. No meu último ano de faculdade, nós fizemos um churrasco da nossa turma, ninguém, olha como que são as coisas, pessoal, ninguém empurrando ninguém. Um colega pulou na piscina, né, temos que levar isso em consideração. Ele foi meio, desculpa o palavreado, mas foi meio maneca. Ele não sabia nadar, em vez de ele pular perto da borda, ele pulou mais no meio da piscina que não dava pé. Então, assim, a piscina ela tem esses pontos, né? Da pessoa
de repente você pular, jogar alguém dentro d'água, é se alguém bater a cabeça no fundo da piscina, de repente ter traumatismo craniano. Nossa, professor, o senhor está fazendo um coisa sobre a natação, sobre a piscina. Não, pessoal, infelizmente, são situações que eu já passei. Tá? Então, assim, quanto mais cuidado nós tivermos, melhor. Nós vamos fluir com uma tranquilidade maior as nossas aulas. Tá certo? Segundo ponto. Jogar água no colega, brincar de prancha, surfar com a pranchinha. Não dá. Essa prancha, ela pode, de repente, escapar, e a hora que ela sai debaixo da água, chega na superfície, ela pode bater e machucar o seu companheiro. Então, não é legal isso acontecer também. Tá bom? Quais são os materiais que a gente utiliza na natação? A gente utiliza a prancha, a gente utiliza palmar, a gente utiliza pool, a gente utiliza o espaguete, e dependendo da turma de treinamento, isso é muito questionável, é um ponto de interrogação. Há estudos que são a favor, há estudos que são contra. A gente utiliza o pé de pato, tá? Mas isso, óbvio, na turma de treinamento. Não sei se Kaká, Luiz Felipe, quando treinavam aí, o Kaká como treina ainda, se vocês têm esse hábito de utilizar o pé de pato nos treinos. Não, tem sim, eu uso pelo menos, o capa-lua, que é aquele surfista, sabe? Eu não sei como é que chama aquele surf, que você usa a prancha debaixo do peito. Sim, é do bodyboard. Isso, a gente usa aquele lá por causa de flexibilidade. Aí você tá falando do snorkel também e o paraquedas, né, no treinamento. Como? Não ouvi. Como é que é? Snorkel, que a Isa falou aqui, e o paraquedas. Ah, sim. Sim. Utiliza. Né? Gustavo, Oi. e pelo menos eu não sei se é verdade. O nosso antigo treinador também, ele falava que o pé de pato era um problema, às vezes, pro joelho, por causa da tensão que faz na perna. Desculpa, Luiz, não entendi. Como que é? O nosso antigo treinador, pelo menos, falava que o pé de pato ele era perigoso, o uso excessivo, por conta de dor no joelho, essas coisas. Isso vai depender muito do tamanho do atrito do pé de pato. Uhum. Tá? Isso depende muito. Por isso que tem alguns estudos que abominam o pé de pato e acham que tem que treinar somente com a intensidade dos pés. Porém, se a gente utilizar um pé de pato, esses menores, eu faço uma comparação, um comparativo aí, que ele seria, entre aspas, o palmar para os pés. Entendeu? Então, por exemplo, um atleta, eu vou usar o pé de pato para um atleta, não numa iniciação, né? Então, o atleta, ele vai treinar, por exemplo, a parte submersa, a ondulação. O pé de pato vai auxiliar muito isso nele. Até por questão de correções, né? Mas, é o que eu deixo claro, existem artigos falando a favor e existem artigos falando contra. Ok? Aqui, a gente utiliza. A gente utiliza assim na parte de treinamento. Ok? Então, turma, vamos lá. O que se a gente pensar, então, no nadar, né? O que significa nadar segundo Aurélio? Então, veja, sustentar-se e mover sobre a água por impulso próprio, estar imerso em um líquido. Isso, nós estamos pensando no verbo nadar, tá? Só voltando um pouquinho, quando a gente pensa na natação, tá? Ela tem N formas que nós vamos poder visualizar mais para frente. Então, professor, você está falando aí do treinamento? Não, nós vamos falar
só para deixar claro, a gente vai falar desde a iniciação, pessoal, aquela pessoa que não sabe nada e vai entrar pela primeira vez numa piscina, até a parte de treinamento, ok? E para vocês agora, o que é natação? Nós já vimos sobre o verbo. Agora eu quero o que significa natação. O que é natação para vocês? Natação seria a modalidade competitiva, não? Sobre o nadar. Não sei, eu acho que é isso. O que Acho que é a mais? prática do nado. A prática do nado? Isso. Ou a competição, né? Que o Felipe falou. O que mais, pessoal? O que é natação para vocês? Um esporte aquático. Um esporte aquático. O que mais? Natação seria, eu acho que também pode se encaixar em aprender a nadar, né? A modalidade que ensina a nadar. Sim. Os outros, pessoal, para vocês, o que é natação? Pessoal, vamos participar, a aula fica mais interativa, a gente já está online, senão fica ruim. Vamos lá, natação. Ação, exercício ou esporte de nadar. É o primeiro item. Segundo. Professor, Oi? natação, para mim, também pode ser um meio de recriar. Também pode ser um meio de recriar. E aí a gente vai ver isso aí à frente, que tem um paralelo nisso que você falou, Isa. Eu acho que também que é um meio de adaptação, né? Porque a gente não está acostumado, que nem eu não estou acostumada a atravessar uma piscina, então eu tenho que meio que sustentar o meu corpo na água, fazendo alguns movimentos, para que eu não me afogue. Sim. E quando a gente fala, sem nessa parte técnica, né? Aqui que nós estamos vendo agora, segundo Aurélio, nós vamos ver segundo alguns autores, a natação, pessoal, ela é importante, principalmente, diante de tudo que eu já comentei com vocês, para a sobrevivência. Né? Então, uma criança, hoje, o adulto, ele tem uma noção que ele não sabe nadar, então ele não pode chegar perto da piscina. Uma criança, ela não tem essa noção que ela não sabe nadar ainda, que ela não pode chegar perto da piscina. Então, de repente, vocês vão para um churrasco, para um evento, para um aniversário que tem a piscina, uma criança pode cair lá dentro. E aí? E aí que o importante, primordial para a criança é essa parte de sobrevivência. E aí, pegando no que a Isa falou, que ela tem que tentar atravessar o outro lado da piscina. Olha qual que é o item 2. Modo de locomoção dos animais na água. E esses animais, nós não estamos falando somente dos peixinhos bonitos lá, cachorro, os animais seres humanos também. Tá? Então, essa é a definição segundo o Aurélio. Agora, nós vamos ver 3 definições de autores antigas que sobrevivem até hoje, né? São informações, são conceitos clássicos, tá? E depois a gente vai ver a da Federação Internacional, o que ela traz de conceito para nós. Então, por exemplo, se a gente pegar Reis, 1982, professor, mas são citações aí, referências antigas. São. Só que quando a referência antiga ela é clássica, ou seja, é um ícone aí dentro, a gente carrega ela para os dias atuais, tá certo? Então, Reis, é a técnica de deslocar-se na água por intermédio da coordenação metódica de certos movimentos. Ou seja, eu tenho que ter uma coordenação de membro superior com membros inferiores para eu me deslocar dentro d'água. Não estou levando em consideração aqui, pessoal, se esse movimento, essa coordenação de membros superiores e inferiores está correto ou não.
Você pula dentro d'água, ou você tem que atravessar a piscina. Se você nadar um crawl bonitinho lá, beleza. Ou se você nadar um cachorrinho lá, vai atravessar? Ok. Isso é o que importa. Então você está deslocando-se dentro d'água. Tá? Nós não vamos entrar nesse mérito de a natação tem que ser técnica, movimentos técnicos corretíssimos, senão não é natação. Nenhum fala sobre isso. Ok? Segundo, Farias, 1983, é um ato psicomotor que objetiva a locomoção no meio líquido na horizontal, na vertical ou totalmente imerso. Professor, mas como que a gente nada na vertical? Se você está, vamos imaginar aí, ó, a piscina olímpica da São Joanense. A gente consegue nadar na vertical tranquilamente. Principalmente, um exemplo simples, fazendo os movimentos do nado, os movimentos do nado peito. Vai, bem simplista aí para falar para vocês agora. Tá? Ah, professor, o que é isso? Para quem não entende, não tem problema, pessoal. A gente vai passar nado por nado. Ok? Na horizontal, que é o normal, né? Que a gente vê o nado normal, e totalmente submerso, né? Imerso que é nada. Turma, hoje existe uma modalidade esportiva aquática, tá? Que utiliza a corrida dentro da piscina. Mas, professor, o senhor está falando a corrida com os pés no chão? Não. O aluno coloca como se fosse um colete salva-vidas e ele não tem acesso ao chão. E ele faz um movimento, a mesma biomecânica da corrida, dentro d'água. Por questão da resistência da água, o arrasto que a água proporciona para o aluno, ele tem aí uma atividade aí de alta intensidade. Então, se encaixaria nesse conceito também. Ok? Terceiro conceito de Escobar é manter-se sobre a água e ir por ela sem tocar o fundo, podendo ser esta habilidade de nadar executada sem preencher os requisitos dos 4 nados, mas comprovando a completa ambientação do indivíduo ao meio líquido. Peraí então. Agora a gente está começando a entender um pouquinho mais. Ninguém até então tinha falado no conceito de uma ambientação do indivíduo ao meio líquido. O pessoal que comentou que não sabe nadar, vocês têm uma certa fobia, vamos dizer assim, se de repente estiverem dentro da piscina e a água bater no rosto de vocês? Eu acho que só eu não sei, professor. A Mica aqui. Mica, mas se a água bater no rosto do seu, tranquilo. Isso é de boa. Não tem esse... Tranquilo. O único medo é ir para um lugar onde não dá pé para mim. Aí eu fico meio insegura. Não saber nem boiar. Mentira, professor. Vai na praia com ela, a água tá batendo na tornozelo, tá desesperada. Mentira. Que bom, Mica, que você não tem isso aí. Isso acontece muito com adultos que tiveram algum trauma, tá? Então, essa água no rosto, ela pode incomodar. E com crianças, pessoal. A gente vai ver um trabalho de bebês, né? E eu vou mostrar até alguns vídeos para vocês, tudo mais. Que é importante o convívio dos pais com a criança. Então, essa ambientação, essa água no rosto, esse se locomover aí numa piscina que dê pé para vocês, essa ambientação com a parte aquática, com o meio líquido, ela é super importante. Tá? Porque a gente já dá um passo à frente. Por essa questão, a gente já dá um passo à frente. Então, ok, eu estou ali,
Que seja cachorrinho, eu vou atravessar do outro lado, ótimo, é uma natação. Volto a repetir, nós não estamos falando do conceito técnico dos 4 estilos de nado. Fica claro isso para vocês? Esse conceito de uma forma ampla? Você está deixando de lado a questão técnica, você quer dizer a forma de locomoção dentro do meio aquoso, né? Exatamente. Independente da técnica. Independente da técnica. Você consegue se locomover? Legal, isso é o que importa. Nesse conceito que nós estamos falando aqui, ok? Bom, e aí, turma, a gente chega no conceito da FINA, que é a Federação Internacional de Natação. Aí nós temos já especificando para a questão de competições, de nado, correto? Ó, é a ação de autopropulsão e autossustentação na água que o homem aprendeu por instinto ou observando os animais. É um dos exercícios físicos mais completos. Essa definição da FINA, a gente teria que carregar ela, principalmente quem vai trabalhar com natação futuramente, embaixo do braço, ou onde vocês carregam carteira de motorista no celular, carrega essa definição aqui. Principalmente, pessoal, para a última frase, é um dos exercícios físicos mais completos. Professor, o senhor está puxando a sardinha para o lado da natação? Não, pessoal. Mas sim, mostrando para vocês, e agora eu vou dar exemplos, o que a natação pode proporcionar para nós ou não. Então, vamos lá. Vocês já ouviram, ou já passaram, já vivenciaram algo, que os pais falaram assim, ó, chegou julho, eu vou tirar o meu filho da natação porque está frio. Vocês já se depararam com uma informação dessa? Já. Várias vezes. Os molequinhos Nutella não pode nadar no frio, tadinho. Então, mas aí eu te falo, Luiz Felipe, será que são os moleques, as crianças, ou será que é a falta de informação dos pais? É totalmente ignorância, né, Gustavo? Porque, pouco que eu sei, parece que a água gelada ela pode até ser estimulante do sistema imunológico, né? Pois é. E aí, Dudu, eu faço uma seguinte pergunta para você. Nesse período, vou usar só um mês, tá, pessoal? Julho, vai, que é o pico. O que acontece até com a gente mesmo? A gente está apto a pegar o quê em julho? Tende a ter um resfriado, uma gripe, alguma coisa assim. Resfriado, uma gripe. E aí essa gripe, ela afeta qual... vamos falar aí, o principal, um dos órgãos aí que ela afeta nosso. Acho que as vias aéreas, principalmente, né? Vias aéreas. E um órgão que, se a gente não cuidar, pode ser afetado e, de repente, piorar a situação? O pulmão? Pulmão. O pulmão. Isso é claro para todos? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Legal. E aí eu trago uma informação para vocês que... nossa, professor, eu não estou redescobrindo a roda, tá? A natação, ela trabalha muito essa parte das vias aéreas, das vias respiratórias, cardiopulmonares. O que eu estou querendo exemplificar para vocês? Que a natação, ela auxilia na minha parte pulmonar, onde o resfriado ataca, principalmente nessa época do frio. Então, a natação ela é muito mais importante, pessoal, no frio do que no calor. E isso pensando em quê? Na saúde. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês.
O coronavírus, ele afeta o quê? Hoje a gente sabe que não é só o pulmão, né? Até no começo falava-se que atacava-se o pulmão, mas hoje a gente sabe que pode descer para os rins, para o fígado, para o coração e por aí vai. Mas onde ele ataca por onde ele entra e onde ele vai no primeiro momento para depois se alastrar? Vias aéreas e pulmão. O que a natação traz de benefício para um praticante? O maior desenvolvimento desses órgãos, no qual pode proteger ou deixar a pessoa mais forte contra o coronga? Contra o coronavírus. Ou seja, a imunidade pulmonar, ela tende a aumentar com a prática da natação. Então, pessoal, por isso que eu falo que às vezes não são as crianças. Se os pais soubessem o benefício que a natação traz nesse período que nós estamos passando, julho, que é resfriado, isso é normal acontecer todo ano. Mas o coronavírus, todos os pais buscavam natação para as crianças nesse momento. Porque é algo de aumentar e fortalecer a nossa humanidade em órgãos que são o ponto primordial ali, o ponto-chave do início do alastramento das doenças. Professor, você considera praticantes de natação menos propensos a ter doenças respiratórias, então? E saindo um pouco do que você considera, existem artigos que apontam tendência a menos adoecimento, principalmente de doenças respiratórias em praticantes de natação? Existe, Dudu, mas aí eu vou abrir o leque para dentro da educação física, tá? Se você fizer qualquer outra atividade, agora pensando no modo cardio que você falou, entendeu? Então vamos pensar, não sei se seria essa a sua... Vou tentar dar exemplos aí que fique claro. Vamos dizer, de repente, um infarto? Pode ser? Pode ser também, mas na verdade a minha pergunta estava mais baseada realmente em gripe, coisa desse tipo, assim. Ah, tá, em patologias, ok. Sim, Dudu, sim. Se você tem asma, por exemplo, faça uma natação. Você vai ver como a sua parte, o seu organismo, ele vai reagir com essa parte cardiorrespiratória que é o treinamento da natação. A gente pode dizer, por exemplo, chegando um aluno para mim no qual tem pneumonia, eu poderia, na minha posição de profissional de educação física, direcionar ele para uma prática de natação, sabendo que é mais direcionado da prática de natação para o caso dele. É lógico que todos os esportes vão trabalhar a questão cardiorrespiratória. Se não todos, a maioria, alguns mais, outros menos. Mas acredito que eu, né, por já ter nadado um pouco também, mais de brincadeira, que a respiração, os pulmões, o coração, principalmente pela respiração ter que ser consciente e constante, talvez seria um esporte mais adequado para esse indivíduo que tem... Sim, mas aí agora só um parênteses. Mas se ele tiver com a pneumonia, mandarem para a água, não. Mas ele tem uma bronquite, né? Por que eu falo da pneumonia? Porque a gente não sabe o grau que está a pneumonia dele. Ok? Se afetou já muito ou não. Por isso. Que eu de praxe, sem ver, vai para a natação. Mas uma pessoa que tem bronquite, uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem problema cardiorrespiratório, pode ir na natação que vai ter uma melhora significativa, sim. Até a questão de uso de bombinha. Quem usa bombinha, né, após a prática de uma natação, você vai ver o quanto que ele vai usar menos a bombinha durante o seu dia a dia, para as atividades da vida diária.
Respondido ou não? Se não, me cobra de novo para a gente tentar chegar no resultado aí. Não, perfeitamente. Mas mesmo com a intenção de interagir um pouco com você aí, como foi pedido. Mas ficou claro. Legal. Mais alguém, pessoal? Gustavo, mas também acrescentar, né, o quanto o meio aquoso ele pode ser positivo em questão de reabilitações, né, por conta da hidrostática, que evita vários atritos. A gente que tem problema, às vezes, com articulação, coisas do tipo. Ó, isso pode acontecer a todo momento. Isso tanto nas aulas de hidroginástica, tá? Quanto nas aulas de natação, ô Luiz Felipe. Um exemplo, eu tive aqui, agora ele já tá, nós estamos trabalhando, ele sempre gostou de jogar, foi atleta, agora a gente brinca, né, que é atleta de fim de semana. Eu comecei a reabilitar um aluno aqui meu, que ele estava jogando, brincando de basquete aí já na quarentena, eu enchi o saco dele, falei, pô, bem feito, você não podia estar jogando, né, e brincando com ele. E ele foi fazer um arremesso, a hora que ele caiu com o pé no pé do colega dele. Ou seja, teve microfraturas ligamentares no tornozelo. E aí ele não podia ter impactos na sua reabilitação. Ele estava proibido, por exemplo, de correr na esteira, enfim. Ele foi para natação. Ele foi lá, nós conversamos, ele levou os exames, conversei. O legal, quando a gente pensa em reabilitação, pessoal dentro da natação ou da hidro, é legal a gente trabalhar multidisciplinar. Então, no momento que ele me procurou, aqui, como a cidade é pequena, a gente tem bom acesso, ou fácil acesso, com os outros profissionais. Então, na mesma hora, a gente já entrou em contato com o fisioterapeuta que estava tratando dele e com o médico ortopedista que estava tratando dele. O que eu fiz? Ele não queria perder a parte cardio dele, a resistência dele. Ele queria continuar treinando. Então, nós fomos para natação para trabalhar essa parte cardio e resistência. Nos intervalos, no descanso, eu fazia trabalho proprioceptivo relacionado ao tornozelo dele. Então, um exemplo. Eu pegava a prancha. Estão vendo meu celular aqui, pessoal? Eu não estou vendo, não. Acho que ficou aí no slide que você está apresentando. Não aparece eu aí para vocês? Dá para mudar a tela sim, agora eu estou vendo. Tá. Vamos pensar que o meu celular era a prancha, ok? Um exemplo, um dos exercícios que a gente trabalhou com ele. A minha mão era o tornozelo, era o pé dele. Então, o que eu fazia? Ele tinha que, somente com as pontas dos pés, fazer esse movimento aqui, ó. Ah, professor, mas ponta dos pés estava trabalhando toda essa articulação do tornozelo dele. Depois, ele vai acelerar, movimento de acelerar. Depois, eu forçava um pouco a prancha, ele tinha que forçar para frente. Então, existe N trabalhos que dá para a gente fazer dentro da água, sem impacto, e ele ainda fazendo a parte cardio que ele queria. Resumindo, já recuperou, está correndo, mas não deixou a natação. Na aula da semana passada, eu achei que ele ia apagar no fim da aula. Por quê? Ele queria, e a gente está trabalhando isso com ele, de aumentar essa resistência dele. Nós fizemos um treino de cardio dentro d'água, de resistência cardiorrespiratória, que ele saiu da piscina suando. Ele se trocou e estava suando pós-piscina. Então, a natação, quando a gente pensa na natação, ela não precisa ser, ela não é somente algo ali, vou ali e vou nadar bem tranquilo. Dependendo da intensidade de treino, do treino que eu faço com o meu aluno, ele sai dali exausto. Então, para a parte cardio, até a pergunta que esse meu aluno fez foi: professor, para eu treinar a parte cardio, você acha melhor eu correr ou eu nadar?
Falei, cara, se você não tem a intenção de fazer uma maratona ou uma corrida de rua, né? Que aí sim é legal a gente treinar mais próximo da especificidade daquilo que eu quero, do objetivo que eu quero alcançar, a natação é melhor. Não, professor, eu quero pensar na minha parte cardio, porque eu quero fazer uma corrida que vai ter de 15 km. Não, então você vai treinar na corrida, mas na especificidade. Professor, eu quero melhorar minha resistência só, cardio. Então vai para natação que você vai ter uma melhora mais rápido. Fica claro? Sim. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. é o Edson aqui. Oi, Edson, manda Quando bala. criança, a criança começa a praticar natação, é normal sair muita secreção da via respiratória dela, do nariz, Sim. e com o tempo assim, a secreção vai dando uma cessada ou não? Continua ainda? Vai. E essa criança, ela tem alguma patologia, alguma coisa ou não? Eu tenho uma sobrinha minha que ela tem muito problema assim, fica resfriada muito fácil, né? Tem uma baixa imunidade, né? Imunidade, isso. Então eu queria saber se a natação influencia bem, né? Ajuda bem, né? Nesse aspecto, né? Edson, de olhos fechados, cara. Sem fazer propaganda, até porque você não está na minha cidade. Mas procura uma academia e coloca ela na natação, você vai ver totalmente a diferença dela. Ela fica doente muito fácil, só mudar o tempo, uma coisinha gelada, assim, nossa, cara, a imunidade dela é zero, né? Sim. É zero. Eu coloquei a minha filha, a gente pega crianças aqui na academia a partir dos 6 meses, né? Eu coloquei a minha, que nem diz o outro, como é minha, ninguém vai reclamar comigo, né? Se acontecer te ficar doente, alguma coisinha, eu coloquei a minha com 4 meses. Aí. Ela já foi para a água. Graças a Deus, até hoje, ela nunca ficou doente, cara. Olha que beleza. Então, a imunidade da criança, ela vai lá em cima com a natação. Por quê? Professor, por que você está falando natação? Porque você tem uma academia, sua disciplina é natação? Não, é fácil a gente entender. Quando a criança foi gerada e ela está no seu desenvolvimento ainda na barriga da mãe, ela está onde? Tá na bolsa ali, né? Eu vejo muitos tem. Dentro do meio líquido. É. Hoje, tem estudos que comprovam já isso. Não sou eu que estou falando. O melhor parto por uma criança, para a criança principalmente, é o parto na água. Porque ela não tem. Quando a criança nasce, eu vou usar um exemplo simplista, tá? Não é exatamente isso que acontece, mas só para vocês entenderem. Quando a criança nasce, ela tem como se fosse um choque térmico. Porque ela estava do meio líquido e ela sai do meio líquido e sai para um outro mundo. Um meio seco, né? Para o meio seco, vamos dizer assim. Então, quando ela nasce, quando ela vai nascer, se ela está no meio líquido, ela até... o estudo que a gente leu, ela nasce até mais calma, porque não tem tanta mudança climática naquele momento de choque. Uhum. Outro ponto, que é o impacto, ela está totalmente no escuro. Né? De repente ela vai estar na claridade. Então são fatores que toda criança passa e boa, legal, mas supera isso. Mas se ela nasce no meio líquido, é outro parto. Para a criança é outra situação. Muito melhor. Essa resposta da secreção seria uma resposta do organismo, então, Sim. das vias aéreas, pulmão, né? Sim. Você vê que ela vai limpar tudo, vai. Entendi. Ela tem aquela ronquidão? Não tem essa ronquidão, não. Mas é muito, assim, resfriado
direto, cara. É do nada. Ela já começa a correr o nariz dela. Nossa, é direto. O que é importante, ó, que fique claro o seguinte, o que é importante? Professor, o meu professor lá falou então que julho, no frio, nós temos que levar as crianças para natação. Legal, falei. E assina embaixo e levem. O que é importante? A hora que sai da piscina, agasalhar a criança totalmente. Isso é importante. Principalmente a parte do ouvido, pessoal. Tá? Porque a gente costuma simplesmente pôr uma toalha, pôr uma roupinha e esquece a parte do ouvido. Aí pode ser que tenha dor de ouvido. Então, sempre que vai sair uma criança pequenininha, um bebê, vamos dizer, vai sair da natação, nem que se for para levar um edredomzinho lá, que você usa lá para carregar para um lado para o outro, enrola no edredomzinho para ir embora. Esse é o cuidado que tem que ter na natação na época de julho, de frio. O resto é só parte benéfica. Ok? Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu quero fazer uma observação. Pois não. Relacionada a que você falou na parte aeróbica. Sim. Comigo, eu gosto de correr. Quem que é? A Mica ou a Raquel? Raquel. A Raquel. Então, assim, para quem não sabe nadar muito bem, fazer a parte aeróbica depois de adulto, para ter um resultado igual ao da corrida, tem que primeiro aprender a respirar, porque respirar na água é muito difícil. Respiração da natação, não é igual da corrida. A diferença, Raquel, exatamente, está perfeita na sua colocação. A gente tem que aprender o respirar. É muito diferente. A grosso modo, te respondendo, a diferença é que você tem um momento que você fica com a cara na água e na corrida não. Então a corrida você pode o tempo inteiro, se você ofegar muito, ficar com a bocona aberta, vai ficar que não tem problema nenhum. Vamos dizer assim. Na água, se você ficar nessa respiração, você vai engolir água, né? E a gente vai ver dentro da natação que nós temos 2 tipos de respiração. A contínua e a explosiva. A contínua é aquela que a gente respira, né? Põe a cabeça para fora da água. Peguei o ar e eu vou dentro da água assim, ó. Eu vou soltando o ar. E aí, a hora que acaba, coloco a cabeça para fora da água e respiro novamente. A explosiva é aquela que você respira. Nós vamos falar sobre elas mais para frente aí, aprofundar um pouco mais. Respirei, entro com a cabeça dentro da água, segura. A hora que você não consegue mais segurar essa respiração, você solta tudo de uma vez o ar e respira novamente. Então, a hora que você encaixar a sua respiração, você vai ver que vai melhorar essa resistência na água. Mas, agora, você gosta de correr para participar de provas? Raquel? Desculpa, professor. Você gosta de correr para participar de provas de corrida? Não. Eu acho que vai para distrair na cabeça. Tá. Aí é outro fator que interfere também. Eu gosto de correr porque me dá prazer de correr. É uma situação. Agora, pensando fisiologicamente na resistência, aprendeu a respirar na piscina, você vai ter uma melhora cardio na piscina do que na corrida. Ok? Tem uma pergunta, professor. Qual o risco do nadador praticar o mergulho livre, né? Que ele não usa equipamento de máscara, nada, só o ar, né, que ele tem nos pulmões ali. O risco é principalmente a pressão atmosférica da água. Esse é o maior risco.
E aí, a hora que você tem um choque térmico lá embaixo, que você der uma, entre aspas, uma apagada, você não tem oxigênio. Você começa... Eu já vi um vídeo assim, que a pessoa começa a soltar sangue, né? Pelas narinas. É por questão da pressão. Subir, né? Ela não consegue Isso. subir, né? É exatamente por questão da pressão. Entendi. Ok? Ok. Perguntas? Podemos seguir. Então vamos lá. Um pouco hoje da história da natação, pessoal. Então a natação, pensando nos Jogos Olímpicos, turma, ela é o segundo esporte em importância, tá? Ela perde para o atletismo. E aquilo que a gente está careca de saber que o atletismo é a base de toda modalidade esportiva, né? Então a corrida ali, principalmente dos esportes terrestres. Então, a natação fica atrás simplesmente do atletismo. Quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, pessoal, a gente vai falar um pouco mais né, da competição, profissionalmente falando, tem N detalhes que interferem, de repente, em fração de segundos. Hoje, na natação, 1/10 de segundo, você perde. Então, é muito pouco. E aí, se a gente pegar algumas modalidades, alguns atletas dentro da natação, eles trazem alguns ícones ou algumas manias que são questionáveis. Por exemplo, quero fazer uma pergunta agora para o Kaká. Kaká, a hora que você está no balizamento, tá? Já chamou você para ir para a plataforma. Você fica parado ou você se bate para dar uma aquecida? Não, eu bato no corpo. Bate no corpo. Me permita, Kaká, que é uma discussão acadêmica agora nossa. Por que você bate no corpo? Só questão de ritual mesmo. Questão de ritual. Qual o benefício disso? Não faço a menor ideia. Louco, né? É que a partir do momento ficou automático, entendeu? Entendi. Sabe por que começou? Você sabe de onde surgiu essas batidas no corpo? Não. Cezão. Exatamente, Luiz Felipe. César Cielo, quando ele ganhou os 50 metros, bateu o recorde. Ele bateu no corpo lá antes de pular e ganhou a prova. A partir desse momento, todos os atletas, todos os nadadores passaram a bater no corpo antes da prova. Eu ficava até roxo perto Kaká pra você. Várias vezes, mano. E ó, o Luiz Felipe, e que louco, né? E você sabe que isso aí desfavorece o atleta? Se a gente pensar fisiologicamente e até em termos de energia do corpo, o atleta? Porque a partir do momento que eu bato no meu corpo, eu estou fazendo determinados movimentos e o meu sangue tem que ir para essa parte. E se arder uma batida que eu faço, e aí eu ficava até roxo, o sangue vai e o meu metabolismo ele vai naquele ponto para tentar sanar a minha dor, a minha ardência. Isso eu estou perdendo energia que eu posso utilizar durante o nado. Sabiam disso? Eu não sabia. Se eu soubesse, não tinha feito isso tantas vezes. Mas isso, Kaká, não estou falando isso para você também parar de bater no seu corpo, viu? É questão, agora eu estou falando questão fisiológica para vocês que estudos mostram isso. Olha um detalhe.
Pode Eu falar. queria fazer uma pergunta. Tem muito mito, assim, tipo, de todo mundo falar, até meu técnico lá de Netuba falava, que nessas questões de batidas, elas ativam as fibras que são mais lentas. Então, para uma prova que nem eu sou especialista em 200 borboleta, que é meio fundo. Então, tipo assim, ele falava que era bom para isso. Eu tava na clínica do ano passado, que o senhor tava lá na FEUC, que o cara citou sobre o Fratos na prova de 50, de dar as batidas. E que ele perde a prova, fica em quarto lugar nas Olimpíadas. Sim. Senhor acha que tem alguma coisa a ver, assim, de meio fundo para prova de velocidade, fundo ou não? O senhor acha que é igual para todas? O problema não é de ativar aí as fibras naquele momento, Cacá, é muito difícil ali, porque é fração de segundos, não é? Você não vai ter um tempo para se aquecer. Se você conseguisse aquecer ali, seria muito melhor do que você bater para ela ativar. Ela não, vamos dizer assim, vai, bem simplistamente falando, ela não está dormindo para você acordar ela, entendeu? Agora, você lembra, já que você estava lá na palestra, a hora que ele falou da toalha do Phelps? Lembro. Ou seja, olha que detalhe que é para ele ganhar uma prova. Agora, óbvio, ele ganhou a prova só por questão da toalha? Não. Tem todo o envolvimento aí. Mas são fatores mínimos que pode contribuir lá no final. Então, eu vejo que por relação a meio fundo ou provas rápidas, a musculatura sua, ela vai estar ali do mesmo jeito. O seu treinamento, ele já aconteceu. Não vai ser você batendo que ela vai, tá na hora, o Kaká tá me chamando porque eu tenho que nadar. Entendeu? Agora, é a mesma situação, ó. Você acabou de almoçar. Você pode ir para a piscina? O certo não. Dizem que não. O ir para a piscina, pessoal, eu posso. Não pode fazer isso. O esforço eu não posso nadar. O esforço físico não pode, mano. Por quê? Porque o meu sangue está concentrado para a questão da digestão. Então, de repente, o tanto que eu bato no meu corpo, o meu sangue vai para aquela parte, para a questão de ardência do corpo. Então, nem sempre isso é legal. Agora, como atleta, cada um tem suas crenças e seus mitos. Você acha que o César Cielo ia parar de bater no corpo dele depois que ele bateu e foi campeão? Gustavo, e aquela ideia de ativação de um determinado grupo muscular? Não, pera só um pouquinho, Dudu. Você faz essa pergunta de novo. Deixa eu só concluir isso. Okay. Aí você faz essa pergunta de novo, fazendo favor. Kaká, você acha que o César Cielo ele vai parar de bater no corpo dele? Desculpa eu não ter respondido. Não, lógico que não vai. Não vai. Mesma coisa eu respondo isso para você. Se para você, quando você começou a bater no seu corpo, aquilo te deu mais confiança para você nadar e você crer nisso, continue batendo no seu corpo. Sim, sim. É questão de motivação, né, professor? Exatamente. Exatamente. A concentração, principalmente na natação, que ela é um esporte individual, precisa ser ele e o atleta só. Por mais que tenha, pode ter a mãe gritando alguma coisa, mas precisa se concentrar e se motivar de alguma forma com ele mesmo. Sim. Para ele poder chegar no objetivo. E o psicológico de um atleta por segundos, pode ser milímetros, mas às vezes pode ganhar sim. Um campeonato, a motivação ser bem maior do que coisas fisiológicas. Com certeza, por isso que isso que eu quis dizer pro Kaká. O Kaká começou a bater e ganhou o Paulista. Kaká, bate todas as vezes que você estiver na plataforma, você bate no seu corpo, cara.
Isso é um placebo que isso tem dentro da nossa área, que a gente chama de placebo, que ele é motivacional, ele é importante para aquele atleta fazer aquilo. Olhem acho que eu até comentei isso com vocês, mas não relacionado a esse assunto. No basquete, cada atleta na hora do lance livre tem um ritual. Eu não posso. Às vezes o cara faz algumas coisas ali no ritual dele do lance livre, que você fala, meu, por que ele está fazendo aquilo? O que aquilo ali vai interferir no arremesso dele? Em nada. Biomecanicamente falando do movimento dele, fisiologicamente falando. Mas aquilo para ele é importante fazer. Ou ele dá uma batida na bola, ou ele dá duas, ou ele beija o braço, enfim. Então isso é importante a gente também ter. E o atleta ter essa autonomia na hora do seu nado. Tem atletas que chegam, eles têm que abaixar do lado da piscina e jogar água neles. Tem atleta que não. Tem atleta que quer ficar quieto. Tem atleta que já chega e já fica pulando. Enfim. Então são situações agora, quando a gente fala para atleta, que é inquestionável por questão aí da motivação. Isso aí só confere, né, a questão de que todo mundo é um pouco autista, né? Nem que seja num menor grau. Sim, sim. É o seu momento ali. Ainda mais em esporte individual, é você e você. A natação, eu costumo dizer aqui para os meus alunos, você não tem adversário, o seu adversário é você. Ah, mas a pessoa que nada comigo, você não tem que se preocupar com ela, você tem que se preocupar com você. É você nadando o máximo seu. É você... Às vezes você fica em último na competição. Só que você melhorou seu tempo em 10 segundos. Pô, tá ótimo. Então, esportes individuais, o exemplo que nós estamos aqui agora, da natação, é você com você mesmo. A briga é sua. Não coloca os outros na sua briga. A briga é sua. Ah, amanhã o Kaká era para ser Estava cogitado a chegar em primeiro. O Kaká fica em terceiro. Ah, porque os outros não sei o quê. Não, os outros nadaram, fizeram a parte dele. Mas, Kaká, de repente foi um erro seu. Não tem que culpar terceiros. O esporte individual é isso. Então, essa motivação, esse bater no braço, que cientificamente tem esses estudos que não levam a nada, mas te dá um resultado, te dá uma confiança, bate nos braços quantas vezes precisar. Fica roxo quantas vezes precisar. Ok? Dudu, faça a sua pergunta agora. Desculpa, a gente fechou esse assunto para a gente concluir. Então, eu como também, principalmente quando ia treinar de manhã, o corpo ainda um pouco preguiçoso, tinha o hábito de dar alguns soquinhos na coxa, assim, no quadríceps, né? E pelo menos aparentemente, não sei se é efeito placebo, mas pelo menos aparentemente parecia que preparava o meu corpo para entrar pro play. E aí a gente vê também, às vezes, em luta de MMA, você vê os lutadores dando soco no peito, balançando o braço. E o que eu escutei a respeito disso é que existe fisiologicamente um mecanismo, não sei se é devido à circulação de sangue que vai mais para esse grupo muscular, mas eu ouvi dizer que realmente ativa a musculatura. E isso então não é real? Isso não é verdade? É mais uma questão mental mesmo? Que o sangue vai para onde você bater, ele vai. Entendeu? Porque aconteceu algo naquela região do seu corpo. O que está acontecendo? E quem é o nosso combustível? Então o sangue vai. Agora, será que é a melhor forma para você se aquecer? Será que de repente, você dando uma corridinha, o seu metabolismo por um todo não vai se aquecer e o seu corpo se preparar melhor do que você dar uns soquinhos na sua musculatura? Ah, não, sem dúvidas. Pelo menos no meu caso, esse soquinho era aquele checkmate depois do aquecimento, entendeu? Rolava um aquecimentozinho, aí, pô, beleza, vou dar um soquinho aqui, agora eu tô pronto, vamos embora.
mas mais como um complemento, não como um aquecimento em si. Um complemento do aquecimento. Entendi. É aquilo que eu... Então, o seu corpo já vai estar ativado. O seu metabolismo, como você já me reportou aí agora, o seu metabolismo já vai estar se movimentando, vamos dizer assim, um pouco mais rápido, porque você saiu da sua zona de conforto ali, né, do seu repouso, e ativou o seu metabolismo. Então, consequentemente, a sua corrente sanguínea, ele está trabalhando metabolicamente mais rápido. Você deu um soquinho ali, aquela musculatura, ela vai ter uma ênfase maior no sangue? Vai, ele vai ser ativado, não por questão do sangue, mas sim o que do sangue, não, desculpa, do soco. Mas o que aconteceu? É por questão de dor? Nós vamos ali, o sangue vai todo ali, né? Vamos lá, gente. Vamos minimizar aquela dor ali na musculatura. Então, aquele momento, vai ter um pouco mais de sangue na sua musculatura? Vai. Mas não necessariamente ali 100% que aquele sangue, ele ativou para a sua musculatura ficar mais rápida. Entendido? Positivo. Obrigado. Valeu. Tem alguns que fazem meditação também, né? Faz alongamento, aquece e fica focado na atividade que ele vai fazer também, né? Sim, sim. Existe. Tem gente que usa, né? Eu reportei para vocês tanto do aquecimento, e aí a gente pilha o psicológico do atleta, isso pensando em atleta agora, aqueles caras, pode ver que a maioria dos atletas, vamos dar o exemplo da natação, eles entram com fone de ouvido. Vocês acham que todos estão ouvindo a mesma música? Ah, não tá, né? Não são, a mesma música já não estão. Será que todos estão ouvindo o mesmo estilo de música? Ah, obviamente que não. Também não. Então isso vai de atleta para atleta, vamos falar assim, esse finalmente aí entre aspas, do aquecimento geral. Às vezes o atleta ele vai entrar para a competição, vamos falar da natação, ali no balizamento, com uma música clássica, para ele ficar bem relaxado. Tem atleta que vai estar ali no fone de ouvido, aquele baita rock pauleira. Eu era um. Entendeu? Para quê? Para o corpo já ficar totalmente ligado. Então, isso são características individuais de atleta para atleta. Ok? Eu mesmo era de metálica para cima. E assim vai. Era característica. Linkin Park é bravo. Eu escutava isso antes. Batidão. Continuando com a história da natação, né? O primeiro país a adotá-lo foi o Japão, né? E ela começou a ser entendida como esporte, porque até então, lá na antiguidade, era um meio de sobrevivência, para caça e tudo mais. Ela passa a ser esporte só no fim do século XIX na Europa. E aí, o Brasil faz, olha só como é teoricamente recente a estreia do Brasil em Olimpíadas, em 1920. E só depois de 32 anos que o Brasil teve a primeira medalha, e foi de bronze nos Jogos Olímpicos em 1952, com Tetsuzo Okamoto, bronze nos 1.500 metros. Então, assim, turma, se a gente parar mesmo para pensar, toda a história da natação, da parte aquática, lá na caça e pesca, lá atrás, isso é recente, né? Já são os Jogos Olímpicos da Idade Moderna. Ok? Então, turma,
a natação, aí, isso para alguns é simples, para outros nem tanto. A natação é composta por 4 estilos de nados, que é o crawl, costas, peito e borboleta. Se vocês forem ver em alguma prova, e a gente vai colocar aqui depois as provas para vocês darem uma olhada, não existe a prova com o nome crawl. Existe a prova livre, que se nada o estilo crawl. Porém, como está lá nado livre, o atleta ele pode nadar crawl, costas, peito e borboleta. É livre. Professor, mas por que todo mundo nada o crawl? Alguém sabe me responder por que todo mundo nada o crawl? Porque é o estilo de nado que consegue nadar mais rápido. A questão aerodinâmica dele faz ele ser o mais rápido dentro da água. Alguém mais gostaria de contribuir o que os dois falaram? Exatamente. Ele é do estilo mais rápido, tá? Agora, se a gente pega um atleta aí bem treinado no borboleta, não vai dar uma briga boa, mas o crawl ainda é o mais rápido, ok? Então, por isso. Então, pessoal, vocês não vão ver em Jogos Olímpicos agora. Ah, mas cadê? Não vai ter o nado crawl? Sempre que tiver escrito nado livre, vocês vão ver eles nadando crawl. Tá certo? Alguma pergunta sobre os 4 estilos? Esses 4 estilos a gente vai aprofundar em cima deles aí depois nas aulas futuras e, se Deus quiser, nas aulas práticas. Bom, ainda dentro da história, as piscinas, turma, elas podem ser de 2 formas. De 25 metros, que ela é considerada semi-olímpica, ou 50 metros, que ela é considerada olímpica. Existem campeonatos aí de piscina, que eles falam campeonatos de piscina curta. São piscinas de 25 metros. Ou em campeonatos aí mundiais, Olimpíadas, tudo, é utilizada a piscina de 50 metros. Certo? Ah, mas dentro disso, o atleta ele pode treinar em outra piscina? Pode. Um exemplo, a minha piscina aqui ela tem 14 metros. Eu quis fazer 14 metros por questão de aproveitar o terreno. Mas tem donos de academia que fizeram a piscina por 12,5, que seria a metade. Então, uma piscina que a gente fala, vai e volta, seria os 25 metros. Tá? Isso interfere em partes, viu, pessoal? Dá para o atleta que treina numa piscina de 25 e tal, ó, legal, o sprint dele pode ser maior. Mas nada impede de um atleta aí que nada em piscina de 14 metros, essas coisas, de chegar aí a ser campeão ou tudo mais. Ok? Então, se perguntarem para vocês o tamanho de uma piscina, existe piscina de 25 metros, que é semi-olímpica, e 50 metros, que é piscina olímpica. Tá joia? Gustavo. Oi. Uma época estava reformando a piscina da esportiva, que a cara dava numa piscina redonda, acho que tinha 19 metros a piscina. E coitado e o cara que fez a reforma na esportiva deu uma canelada violenta, né, cara? O Cacacho vai poder falar até melhor, que passaram por isso aí o ano passado. Apesar que esse ano conseguiu levar uma prova para lá. Mas, se eu não estiver enganado, a piscina olímpica da esportiva, eu acho que ela tem 1 ou 2 centímetros a menos. Não é isso, Cacá? É verdade. Sim. De comprimento ela é menor. Ela acho que 2 centímetros, acho que foi... colocaram o revestimento sobre o outro. Sim. Essa diferença, infelizmente, proíbe
isso nós estamos falando de 2 centímetros, pessoal. Proíbe a esportiva de trazer campeonatos aí mais pauleira, vamos dizer assim. Mas Mais em si oficiais. também ela é. A estrutura dela já é bem diferente, né? Então acho que já não poderia ter o campeonato, né? O formato, você fala, né, dela, Não, do jeito que eu ela falo é. tipo assim, a parte de baixo, porque que nem a Olimpíada tem que ser 3 metros, eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser 2. E aí, tipo assim, o final dela lá, não sei se o senhor viu, ela é bem rasa, Ela entendeu? é. Então, tipo, aí eu não sei como é que seria. Mas eu acho que isso pegaria menos, viu, Kaká, do que o próprio comprimento. Ah, não, com certeza, porque até porque a gente faz tiro para tempo lá, o tempo sai mais baixo, entendeu? Cara, Tipo, e é uma diferença muito pouca, né? Se a gente parar para pensar, né? então, mas aí você vai Mas, ver numa prova mais longa, imagina você somar no 1500 isso, é, a diferença que dá no final. exatamente. Exatamente. Bom, e as competições, turma? Elas podem ser individual ou por equipes, tá? Dependendo do campeonato que vocês vão participar, o exemplo da liga que a gente participa aqui, regional, aí, o Amigos da Natação. Todas as competições, ele tem a competição individual, o atleta ganha ou perde ali, ele, e a equipe vai somando pontos. Aí no final, existe a equipe campeã. A equipe que somou mais pontos aí dos seus atletas é consagrada como a equipe campeã da temporada. Tá? Então, existem essas 2 formas aí de competição. E aí aqui estão as provas olímpicas da natação, ó. 50, 100, 200, 400 nado livre masculino e feminino, 800 metros nado livre feminino, 1.500 metros nado livre masculino, 100, 200 costa masculino e feminino, 100, 200 borboleta masculino e feminino, 100, 200 peito masculino e feminino, e aí a gente entra 200 e 400 medley e os revezamentos. Quando a gente fala em revezamento, pessoal, 4 por 100 ou 4 de 200, esse 4 seria o número de participantes, tá? Então teremos 4 atletas participando dessa prova da mesma equipe. Então se a gente pensa em 4 de 100, cada atleta, isso vai ser em piscina curta, cada atleta vai nadar os 25 metros, tá? Ou eles podem colocar os 4 de 100, sendo que cada atleta vai nadar 100 metros. Depende isso como que está no regulamento da competição, certo? E a diferença que é importante quando a gente fala em medley é a junção dos 4 estilos, tá? Então, uma prova individual, o atleta vai nadar os 200 medley, por exemplo. 50, ele vai nadar primeiro borboleta, depois o costas, depois peito, depois crawl. Um em sequência do outro, tá? Professor, é essa ordem? É essa ordem que funciona. Borboleta, costas, peito e crawl. Já quando a gente fala em revezamento, pessoal, a gente tem que inverter a ordem. Por quê? O costas ele tem que ser o primeiro porque ele sai dentro d'água. Então não tem como eu colocar o costas no revezamento dentro no segundo estilo. Por quê? Vai chegar o cara nadando borboleta e você vai estar dentro da piscina ali junto com o cara, um atrapalha o outro. Então, quando é revezamento, inverte a sequência dos nados. E aí o revezamento ele fica costas, peito, borboleta e crawl. Ok, pessoal? Turma, alguma dúvida? A profundidade da piscina interfere no campeonato ou não? Como assim? São as normas que saíram para a piscina, entendeu? Dela ter essa profundidade. São as normas. Certo.
Mais alguém? Pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, eu trago um texto aqui, né, uma parte do Gilberto José Bertevello, que eu acho de suma importância para a gente dar início aí específico da nossa disciplina. Então, olha lá. Nadar é a oportunidade que nós temos de nos sentir voando. Tiramos os pés do chão e não precisamos fazer força para sustentar o corpo em flutuação. Então, quanto mais relaxado, turma, mais nós vamos flutuar. Fomos gerados e nos desenvolvemos em um líquido rico, saudável e aconchegante. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo é formado por substância rica. Estes e outros argumentos justificam a identidade do ser humano com o meio líquido. A água é uma das principais razões de estarmos vivos e elemento de maior preocupação quanto à sobrevivência do homem na Terra. Ser proprietário ou empregado de uma academia de prática esportiva na modalidade de natação é ter a oportunidade de trabalhar com uma atividade social que reúne a vontade, a necessidade e o prazer do indivíduo. Ou seja, turma, na água a gente se sente mais leve. Linda mensagem, Gustavo. Linda, linda. Então, é algo assim, ó. Volto a repetir, eu sou um pouco suspeito em falar, mas trabalhar com meio líquido, trabalhar com a água, é uma das razões assim que me faz buscar cada dia mais aí um aperfeiçoamento dentro da nossa área de atuação. Então fica essa a última mensagem aí da nossa aula de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? O que eu posso falar? Assim como você é suspeito para falar, eu também sou, mas eu posso dizer que das lembranças que eu tenho é a modalidade mais prazerosa que eu já pratiquei até hoje. É uma coisa assim inacreditável a sensação que a gente pode ter dentro da água. Eu amo. E ver, pessoal, o desenvolvimento da criança. A criança que chega ali, o bebê ou até mesmo maiorzinho e tem aquele certo receio com a água e depois você vê ela nadando sozinha, não tem preço. Turma, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula? Algum questionamento? Da minha parte, não, Gustavo. Só agradecer. Obrigado pela aula aí, viu? Valeu, Luiz. Giovana, eu vou disponibilizar sim. Disponibilizo. Eu vou disponibilizando por partes, tá? Que eu estou transferindo para o layout da faculdade. Então, eu vou disponibilizando por parte. Depois eu mando o arquivo total para vocês num slide só. Tá bom? Mas eu disponibilizo essa primeira parte já para vocês. Até amanhã. Ok, pessoal? Então, boa noite para todos. Bom descanso, turma. Bom resto de semana, bom fim de semana para vocês. Até a semana que vem na próxima aula. Gustavo, o Chico falou ontem a respeito de uma coisa que ia rolar amanhã, ele falou que ia informar, não sei se você que seria o informante dessa palestra que vai rolar amanhã, você está sabendo de alguma coisa? Eu estou sabendo, Dudu, que vai ter esse bate-papo amanhã. Mas ele não me passou nada para eu passar alguma informação para vocês. Provavelmente ele deve passar via WhatsApp aí para vocês. Ah, não. Beleza, então. Tá bom? Tá joia, gente? Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, boa noite.